Olá, amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Mês de fevereiro, praticamente na metade já, né? Daqui a pouco tudo volta ao normal. As escolas particulares e públicas já estão também aquecendo aí as turbinas. Muitas escolas privadas já começaram as aulas, enfim, as coisas voltam ao normal. Lamentavelmente, o carnaval esse ano será em março. Quer dizer, eu acho que nós temos que mudar um pouco essa coisa do calendário. O carnaval não pode ser em março, quando tudo começa em fevereiro. Quer dizer, há uma interrupção nos negócios. Isso é uma coisa muito ruim para a economia, para a vida das pessoas. Afinal de contas, eu acho que nós temos que estabelecer o carnaval até fevereiro. Uma coisa que é difícil mudar é a tradição no Brasil, mas enfim, as tradições estão aí para ser rompidas, né? Em prol do desenvolvimento e da facilitação da vida das pessoas. É impossível nós começarmos as aulas agora em fevereiro e lá no começo de março interromper tudo de novo porque é a semana do carnaval. Enfim, esse é o Brasil que temos aí. Bom, no início do nosso Economia e Desenvolvimento, vamos ao espaço conversando sobre contabilidade. E nesse espaço, Salésio D'Agostinho. Salésio, prazer em tê-lo aqui novamente. Um programa conversando sobre contabilidade que está se tornando tradicional, né? Bem visto, respeitado, confiabilidade do telespectador. Importante, né? A importância da contabilidade para a sociedade, para os agentes econômicos e sociais. Isso é importante. Contabilidade é o coração de todos os entes que desenvolvem a economia, que desenvolve os aspectos sociais da nossa localidade, da nossa... É verdade, né? Eu estava pensando nessas tragédias que houve aí, na nossa hora de Mariana, de Brumadinho. Assim, a contabilidade também tem um papel importante em evitar essas coisas também, tu não acha? Porque o contador, o que ele faz? Ele é o cara que tem as informações todas da empresa. Nós temos que separar o aspecto patrimonial, o aspecto econômico e financeiro, e do aspecto da estrutura, da segurança. São setores diferentes. Nós não podemos transferir também para o contador a responsabilidade dele fiscalizar a segurança de determinados equipamentos, de determinadas barragens. O contador, ele processa, ele informa tudo que for gasto para desenvolver aquele elemento para dar segurança à sociedade. Cabe à diretoria, né, no caso, né, outras instâncias da empresa, da própria empresa e do governo. Outros profissionais. O governo tem que instituir mecanismo de segurança. O contador examina os atos todos que foram geridos, né, enfim, e ele processa e informa a sociedade. Bom, Salésio, tem uma pergunta do telespectador aqui que diz o seguinte, ó: quando a pessoa jurídica tributa o seu lucro pelo lucro presumido, diz essa pessoa, e a receita é apurada pelo regime de caixa, se a contabilidade apurar um lucro superior ao lucro presumido, este lucro ele pode ser distribuído aos sócios com a isenção de imposto de renda? Muito bem. O colega, né, o estudante, o profissional, sempre, quando receber uma pergunta desse tipo, e se ele tiver dúvida na resposta, ele tem que usar o bom senso. O bom senso é a base para ratificar os nossos atos. E todos os atos, né, do poder legislativo ou quem decide sobre determinados fatos, usa o bom senso. Veja só, a pergunta é: lucro presumido pelo regime caixa, ou seja, tributa de acordo com o recebimento. Se eu recebo, eu pago o tributo. Aspecto 2, contabilidade, lucro. A contabilidade, para apurar o lucro, ela não usa o regime caixa, ela usa o regime competência, porque o foco da contabilidade é o patrimônio, ou seja, os ativos e passivos, bens, direitos e obrigações, e de um outro lado, receitas e despesas. Ora, quando nós vendemos um bem e esse bem que se vende não é recebido, eu estou diante de um direito. A contabilidade registra o direito. E se esse bem foi entregue, a contabilidade registra o custo deste bem. Então, isso quer dizer que a contabilidade apura o resultado daquele fato, daquela ação. E no momento em que tu apurares o lucro, tu estás levando em consideração
o custo deste bem que tu vendeu, mesmo que ele não tenha sido recebido. Perfeito. Então, veja, se eu estou tributando pelo lucro presumido e a técnica usada é regime caixa, eu só tributo se eu recebo. Se a contabilidade apura o lucro não pelo caixa, mas pela competência, eu estou usando o quê? Medidas diferentes para atribuir valores para o mesmo fato. Então, a resposta é não, não pode. Por que não pode? Porque o meu lucro é competência e a tributação é caixa. Então, neste caso, a Receita Federal não autoriza a distribuição do lucro, né, apurado na contabilidade, com isenção do imposto de renda. Não sei se fui claro na coisa. Claro. Nós precisamos o quê? Sempre usar os mesmos critérios para Aí está o bom senso. O bom senso. Aí está o bom senso, Exatamente. É. Os mesmos critérios. Se lá eu tributo pelo regime caixa, cá eu não posso usar o competência. Eu teria que usar também o caixa. Mas como a contabilidade não se presta para o regime caixa, porque regime caixa é um elemento da contabilidade, é o bolso, entre isso é recurso, então este resultado torna-se imprestável para distribuir ao sócio. E essa questão é bem presente entre os contadores e os contabilistas ou não? Olha, em primeiro lugar, eu quero fazer uma retificação, Silvio, o termo contabilista. Isso. Tá? Porque contabilista não existe. Tá? Contabilista é contador, contabilidade. Ou o profissional é contador ou ele é contabilidade. Em contabilidade, certo. Tá? Contabilista significa contabilidade. Contabilista. Isso. Ou seja, são os profissionais que atuam na contabilidade. Perfeito. Muito bem. Então, dito isso, evidentemente que eu já nem sei mais a pergunta que foi. Se essa questão toda aí, ela está bem clara entre os contadores, entre os técnicos de contabilidade, essa questão aí Sim. que tu colocaste. Eu acho que sim, é como eu digo, as perguntas e o dia a dia surgem diversos questionamentos aí. E no momento em que o profissional tem a base, os fundamentos, a teoria da contabilidade, ele ajusta as suas teorias de acordo com aquela pergunta que lhe é feita, entende? Então, evidentemente que o contador ele tem que analisar, verificar se é vantagem à pessoa jurídica tributar pelo regime caixa, porque dependendo da margem de lucro, da sua rentabilidade, é preferível ele oferecer tributação por algo que ele ainda não recebeu, mas poder distribuir aquele resultado isento de imposto de renda do sócio, do que não tributar e não poder distribuir. Então, o contador ele tem que avaliar, o contador examina o fato, é por isso que existe o quê? O planejamento tributário, de que maneira eu vou tributar. E o contador orienta o seu cliente para tributar corretamente, mas com um benefício, ou seja, com vantagens financeiras para adotar determinado regime. Perfeito. Esse procedimento, Salésio, ele se aplica tanto a média, pequena ou grande empresa? Todas as empresas. Qualquer empresa. Qualquer tamanho de empresa. Porque o lucro presumido é adotado às pessoas jurídicas de até 48 milhões de faturamento. Perfeito. Então, 90%, 95% das empresas podem adotar o seu regime, o regime de tributação pelo lucro presumido. A tributação, o regime, o lucro real, o presumido ou arbitrado, ok? São opções que o contribuinte tem à sua disposição para verificar qual é a melhor forma de pagar menos tributos. Veja só, uma pessoa jurídica, de acordo com a sua atividade, tem um percentual máximo de tributação do imposto de renda. Um comércio de mercadorias, por exemplo. A tributação, o lucro máximo para efeito de tributação, 8% da receita. Ora, perfeito. Então ele sabe, 8% da receita é a minha tributação máxima. Se o lucro real for 5%, o contador tem que examinar, que eu não posso optar pelo lucro presumido, eu tenho que optar pelo lucro real, porque o lucro real quando eu digo lucro real, o lucro real, o lucro contábil, é inferior ao presumido. Presumido é o máximo, e o que efetivamente aconteceu é o contábil. Claro. Beleza, acho que ficou bem claro, para mim, pelo menos, ficou bem claro, acho que para o telespectador também. Esse é o nosso objetivo, e se não ficou claro, por favor, entre em contato conosco que nós vamos repetir quantas vezes for necessário para que você entenda.
tributo é uma forma do governo arrecadar com base nos resultados da pessoa jurídica. E a pessoa jurídica tem diversas opções para oferecer essa tributação de forma correta. Perfeito. Aliás, eu agradeço muito as pessoas que estão mandando suas perguntas também, até porque os questionamentos aqui são importantes, né? Tem muita coisa que tu não aprende, às vezes, no dia a dia, tu não tem essa percepção. E muito menos quem está na faculdade, em cursos técnicos, tem esta possibilidade de ter o esclarecimento em sua casa, né? No programa, tá? E esse é o nosso objetivo. Perfeito. Salésio, um abraço. Um abraço. Nesse nosso espaço aqui do Economia e Desenvolvimento, do Conversando sobre Contabilidade. Oi, tudo bem? Então, vamos dar continuidade à semana passada. Quem não assistiu o vídeo da semana passada, depois vai lá no site e confere. Então, dando a sequência ao ciclo da prosperidade, vamos a mais 5 sementes, tá? Tenha clareza dos seus objetivos. É quando a gente sabe aquilo que deseja e é mais específico com aquilo que tu deseja para ti, porque quem não sabe o que quer, né, acaba sendo a agenda dos outros, acaba entrando no sonho dos outros e aceita qualquer coisa. Então, tenha clareza daquilo que tu deseja para ti. Plante sementes do bem. Então, faça o bem, né? Tenha atitudes do bem e no teu dia a dia. Outra coisa, tem uma conexão emocional com os seus objetivos. O que está por trás disso? Quando tu atingires tal objetivo, o que isso significa realmente para ti? No teu coração, a tua emoção, né? Além de ter a conexão emocional e ter a clareza, a gente tem que visualizar os nossos objetivos. Então, tu tem que imaginar como que ele será realmente no futuro, para que tu tenhas realmente essa motivação para seguir em frente. E por último, a última semente pratique a gratidão. Seja grato, agradeça diariamente, tá? Então assim, ó, presta atenção nessas 5 sementes, elas são muito especiais, cultive aí, preste atenção durante essa semana, né? E leve adiante, vá colocando em prática e vá se dando uma nota. Será que eu já estou melhor nessa ou na outra semente? E lembrando, acompanhe as sementes da semana passada também. Na semana que vem trarei outras 5 sementes. Um grande beijo. Até a semana que vem. Olá, me diz uma coisa, quantas vezes você chorou por desencanto sobre algo que deu errado em sua vida? Isso resolveu o seu problema? Não, não é mesmo? Platão dividia em 3 dimensões nossa essência: a concupiscência, o lado lúdico, o coração, a emoção, e a mente, que é a parte racional. Quem vence na vida é quem usa a razão, a mente. Então, não acuse ninguém de se sua vida está um lixo, se seus projetos falharam. Mude suas crenças, suas verdades incontestáveis e se submeta à razão antes que seja a emoção. Também seja racional. Compare, seja crítico com você mesmo antes de acusar o mundo de conspirar contra você. Conhece-te a ti mesmo. Assim conhecerás melhor o mundo para vencer na vida. Nada muito complicado, acredite. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, meus amigos e amigas. Com imensa satisfação estou aqui mais uma vez no programa Economia e Desenvolvimento, falando sobre direito, orientando sobre os seus direitos. Hoje, retomaremos a nossa conversa da semana passada, em que abordamos o tema sobre medida provisória 871 de 2019, chamada popularmente de pente fino do INSS, que foi assinada pelo presidente da República.
Pode-se dizer que esta medida provisória é um ensaio para a dita reforma da Previdência, que está tomando corpo nos ministérios do governo e logo será apresentada à população brasileira. A medida provisória alterou 10 regras dos benefícios previdenciários vigentes. Neste sentido, hoje nos debruçaremos sobre a alteração para a comprovação do tempo para a concessão do benefício de aposentadoria rural. Até então, era reconhecido o tempo por aposentadoria rural com a autodeclaração do segurado especial, trabalhador rural, do seu tempo de lida de regime de economia familiar. Os meios probatórios eram a apresentação de provas de fato do labor rural, podendo comprovar a atividade rural a partir dos 12 anos de idade, este reconhecimento judicial, ou 14 anos de idade, que o reconhecimento que o próprio INSS tem. Idades mínimas para o início da contagem desse tempo. Exige-se, no mínimo, o início de prova material. Exemplos: certidão de nascimento, certidão de casamento, declaração escolar, registro de propriedade rural, talão de produtor rural, declaração do sindicato rural, etc., para ensejar uma prova testemunhal, que é a oitiva de testemunhas, conhecida como Justificativa Administrativa do Tempo Rural, a JA. Agora, no texto da medida provisória, será criado um cadastro de segurados especiais para abastecer o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS. Assim, após o ano de 2020, o CNIS será a forma exclusiva para comprovar o tempo de contribuição do trabalhador rural. Antes dessa data, será aceito apenas a autodeclaração pelo trabalhador rural, que a partir de março deste ano de 2019, deverá ser homologada por entidade vinculada ao Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Pronater. Ou seja, o segurado deverá comprovar esse tempo rural, previamente. Com isso, não serão mais aceitos documentos validados por sindicatos, como ocorre atualmente. Agradeço a audiência e até o próximo programa. Muito bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, estou recebendo aqui o Túlio Vieira, presidente da Cooperpua. Túlio, muito prazer em tê-lo aqui novamente. Agora está começando o ano praticamente, né, Túlio? Exato. Quer dizer, na verdade, aqui no Brasil, depois do Carnaval é que a coisa esquenta mesmo. Mas as coisas já estão se delineando. Exato. Quais são as novidades aí da Cooperpua para 2019? É isso, né, Silvio? No último programa aí a gente anunciou que haveríamos algumas novidades para 2019. E estamos começando com um grande avanço na internet, né, na mídia. A gente está com o site renovado. Tá posso bombando, dar o endereço? Está bombando. Né? Posso dar o endereço aqui no nosso site, né? É www.cooperpua.com.br. Nós temos um WhatsApp também, 992146971. Temos o Face também, da cooperpua.com.br. E e-mails também, né? E o nosso tradicional telefone, 3284-2600. Então a pergunta é a seguinte: onde é que vocês não estão? É melhor dizer isso do que onde é que estão, né? E o nosso cooperativado, claro. No momento que ele acessar qualquer um desses endereços, ele vai ter todas as informações necessárias que ele quiser sobre a cooperativa. Os empréstimos, os convênios, enfim, todas as informações. Túlio, é importante dizer isso aí, sabe por quê? Porque, na verdade, aqui no Brasil, nós temos cerca de 245 bancos, instituições financeiras, bancos. Nos Estados Unidos, tem 1.780 bancos. E aí as pessoas perguntam por que lá o crédito é mais volumoso e mais barato. Exatamente por isso. Por isso. Tem mais concorrência, né? Exato. E no caso da Cooperpua, quem é associado à Cooperpua tem essa vantagem, não é verdade? Tem. E além disso, né, Silvia, a gente fez uma promoção, a promoção de volta às aulas e volta às férias. Porque sabe que nós, humanos, procuramos sempre gastar um pouco mais do que a gente tem. É o normal, né? É o normal, né? Aliás, o gaúcho é o cara que vai estar mais endividado do Brasil, tu sabia? Exato. Somos nós aqui do Rio Grande do Sul. Eu sei disso, sei disso. E então a gente fez uma promoção baixamos o juro. O nosso juro é o mais baixo da média. Não tem comparação. Não tem comparação. E, além disso, nós também esticamos o prazo para 48 meses, né? Tu pode ver que aqui nós tínhamos, na nossa propaganda aqui, 36 meses, né?
E agora passamos para 48 meses. 48 meses. Mais uma vantagem de quem é associado ao possibilidade para que o funcionário tenha, dentro da média que dá o direito de tirar o empréstimo, a disponibilidade do contra-cheque, diminuir a prestação do mês. Claro. Então, ele entra dentro da média e pode tirar muito mais empréstimos. Agora, o importante é o seguinte, né? Você tem uma série de serviços disponíveis para os associados, né? Sim. O importante é também atrair mais associados, né? Que funcionários municipais de Porto Alegre. Exato. Mostrando essas vantagens. Exatamente. É isso que nós estamos tentando fazer, inclusive aqui no teu programa, que é um programa que tem um bom alcance dentro da área municipal. E estamos expondo isso aí. A gente quer, com essa promoção, auxiliar os nossos cooperados, né? Porque a cooperativa, ela trabalha em torno do cooperativismo, né? Em torno dos associados da cooperativa. Quanto mais nós emprestamos, mais vantagens podemos dar para os associados. Aliás, na verdade, Túlio, quem é o patrão de vocês são os associados. Os associados, com certeza. Os associados é que são os seus patrões. Exatamente. Né? Então você tem que andar direitinho, né? Com certeza. Além deles, nós temos o Banco Central, que é uma fiscalização severa em rigorosa. E tem que ser, né? Tem que ser, né? Tem que ser. Exatamente para evitar que instituições que não são sérias, como a Coperpua, possam prosperar no mercado. Exatamente. Então a gente está aí, né, Silvio, esperando que em 2019 a gente possa dar uma arrancada bem positiva, e isso tudo em benefício dos nossos associados, em benefício do município. Nós sabemos que a Coperpua faz todo esse serviço, vai ser um ano maravilhoso para a Coperpua. Eu quero saber de ti, pessoalmente, o que tu está achando de 2019? Olha, Silvio, eu acho que a gente tem boas expectativas, né? Eu acho que a mudança do governo, a mudança do sistema político, eu acho que foi muito bom. A forma de fazer política. Isso tudo está nos causando uma grande esperança. É verdade. Uma grande esperança, e a gente espera que 2019 a gente possa reverter todos esses problemas que tivemos aí em anos anteriores com o governo, né? Que nos dê a possibilidade de a gente, pelo menos, andar na rua satisfeito, né? E com segurança, principalmente. Aí tu falaste uma coisa interessante, que é a segurança, né? Segurança. Porque é impressionante, a gente vê esses programas de televisão aí nacionais, poxa, é impressionante, a pessoa não pode mais sair na frente de casa. Exatamente. Dentro de casa já é um risco até. É um risco. Então é preciso mudar esse país, não pode continuar sendo o país mais violento do mundo, imagina. Exato, Silvio. Eu acho que nós temos que acreditar nesse novo governo, nesse novo sistema de política, né? Porque a nossa política, eu acho que ficou muito deteriorada. Era uma política baseada em cima de hipótese, de mentiras, muitas vezes, né? Exatamente. Fazia com que a população acreditasse numa coisa que a gente estava vendo que não era aquilo ali, né? E então entrava nos programas aquela dita lavagem cerebral. Né? Que isso aí eu acho que já fez muito mal para todos nós, é isso? Muito mal para todos nós. Aliás, tem uma coisa, nessa semana, o ministro Sérgio Moro, da Justiça, encaminhou ao Congresso Nacional aquela série de mudanças na legislação que vai dar direitos para quem tem direito de ter o direito. Exato. E vai colocar na cadeia, vai enquadrar aqueles que não têm direitos humanos para eles. Porque eles não se posicionam, eles não agem como seres humanos. Então, olha que é impressionante como tem certo segmento da sociedade que ainda defendem bandidos. Quer dizer, está na cara que nós precisamos ter uma política rigorosíssima contra a criminalidade. E ainda vem gente defender os criminosos. Quer dizer, é como eu digo assim, pega, esse pessoal é advogado, sobretudo, pega um criminoso desse e leva para tua casa. Se acha que na cadeia, a cadeia já está cheia de criminosos, se lá o cara vai sofrer, leva para tua casa, vai fazer um bem para você, que gosta desse tipo de gente, e muito mais para a sociedade. Exatamente. Não é mesmo? Eu acho um absurdo, né? A gente ter que ficar à mercê dos bandidos. Dos bandidos. Nós somos reféns. Aí ele vai para a prisão, queima colchão, faz reféns. Aí no outro dia todo mundo tem que levar colchão para eles. Isso é um absurdo. Aliás, tem que mexer, está mexendo em tudo no Brasil, tem que mexer no poder judiciário. Eu sempre disse, e não tenho medo de dizer, que o judiciário é o grande câncer que temos na sociedade brasileira. Uma CPI do judiciário certamente iria implodir o que há de errado e muito errado dentro do Supremo Tribunal Federal, das instâncias inferiores dos Supremos que tem aí, dos superiores tribunais e de todo o nosso judiciário. Se o judiciário se julga no direito de julgar a sociedade, ele tem que também ser julgado
pela sociedade num sistema democrático. Tu não acha, Túlio? Com certeza, né? Serviço eu acho que é o mínimo que se espera de uma justiça justa. E de uma sociedade democrática como nós queremos ser. Direito, exatamente. Túlio, obrigado pela tua presença aqui, que essa novidade da Cooperpua aí, né? Eu gosto muito desse nosso bate-papo. Vem sempre aqui porque eu acho importante, não só pela Cooperpua, mas porque o Túlio tem um cara de conteúdo, tem uma visão também muito interessante. Isso é importante passar para vocês, né? Que nós não estamos sozinhos. Não, é com mesmo? certeza que não estamos. Grande abraço. Igualmente, Silvio. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Olá, meus queridos amigos e amigas, mais um programa do Economia e Desenvolvimento. Como eu prometi na semana passada, inclusive não conseguimos finalizar, né, a minha abordagem sobre o bullying, e hoje eu gostaria de fazer um pequeno comentário antes de nós passarmos a respeito da educação da criança na família, mas agradecendo sempre os nossos colaboradores, Noêmia Aluguéis, o Ponto das Cucas, lá de Araricá, e Turpax, operadora de turismo. Se você precisar fazer uma viagem, é só ir na Turpax e falar com a Malu. Você será bem atendido. Assim como o Ponto das Cucas, que é dirigido para uma família, né? É um sistema familiar e quem atende lá é o Vilmar. Você será bem atendido. Bom, como eu abordei no programa anterior sobre o bullying, através de uma pesquisa, né, de um levantamento, de um trabalho feito, um estudo feito pelo Dan Alves, né, esse professor da Universidade da Noruega, quando ele criou na década de 80 essa palavra bullying, uma palavra inglesa, foi através de um estudo, de um trabalho que ele fez com estudantes e com adolescentes da África, que tinham tendência ao suicídio. Realmente, isso está afetando o mundo todo, isso afeta direto, né? A criança, o jovem, o adolescente que sofre o bullying, afeta diretamente a sua personalidade e até o destino desse jovem, dessa criança e desse adolescente. Também ele pôde observar que o bullying nas meninas era diferente dos meninos, né? Nas meninas ele é de uma forma mais velada, né? De uma forma assim, através de fofocas, de olhar, de exclusão. E nos meninos já é uma forma mais ostensiva, mais física, né? Mais agressiva, o bullying, né? Então, tem que falar com seus filhos e orientá-los, né? Se eles sofrerem bullying na escola, fala imediatamente com o professor, procura a direção da escola e não deixa para depois, falam. Hoje, conforme a estimativa, né, a estatística que realizamos, mais de 71% dos jovens adolescentes já sofreram bullying. Imagina, essa média é uma média altíssima e prejudica, afeta diretamente a personalidade das crianças. Também gostaria de abordar até assunto que fala um pouco, o bullying, ele está aqui. Não só o bullying, também como os valores familiares, está nesse livro que eu lancei agora, é um livro infantil que se chama Sentimentos. Como nós estamos educando nossos filhos? De que forma? Será que nós estamos educando nossos filhos de uma forma adequada, como eles deveriam ser educados? Nós estamos perdendo a autoridade que nós temos com os nossos filhos? Será que está acontecendo isso? Os nossos filhos, as crianças, estão ficando estão aleijadas emocionalmente. Por quê? Até antes delas nascerem, já existe uma programação. Eu vou comprar um tablet, eu vou botar isso no quarto do meu filho quando ele nascer, eu vou estimular ele a isso. A vida toda as nossas crianças estão sendo estimuladas. Elas não sabem agir de dentro para fora. Elas precisam do outro. Elas vivem no celular. Elas vivem no tablet. Mais de 8 horas por dia. Elas vivem no quarto fechado, usando internet. Quer dizer,
As crianças não precisam da internet, elas não precisam. Isso é uma ferramenta que deve ser bem utilizada. Elas precisam de você. Elas têm que ser preparadas. Muitos se queixam que não conseguem dominar. Hoje, tem crianças que são carregadas nos braços, fazem aniversário e nem entendem direito aquela festa que é feita para elas. De tanta pompa, de tanto agrado. O que elas precisam é de amor. Não é de excesso, não é de dinheiro, não é de presentes. É de futuro. Nossos filhos, nossas crianças têm que ser preparadas para a vida. A criança que não é preparada a se frustrar, a ouvir um não, a ter paciência, a dialogar, a passar por problemas, por dificuldades, essa criança não vai saber agir depois na sociedade, lá fora. Não se deve fazer em casa aquilo que não se pode fazer na sociedade. Se deve fazer em casa aquilo que se deve fazer na sociedade. É uma sacanagem que está sendo feito com as crianças. Elas estão ficando dopadas emocionalmente. Elas estão dependentes. Elas estão precisando do outro. Ela não sabe mais agir de dentro para fora. Ela precisa dos outros. E assim ela vai se tornar birrenta, chata, incomodada, vai infernizar os colegas, vai infernizar em casa, vai infernizar a escola, vai infernizar a família. O que acontece? Muitos pais dizem, tem crianças hoje com 10, 12, 13 anos dormindo com os pais. Daí eles chegam e dizem o seguinte, olha, eu não consigo dizer não, né? Como que não consegue dizer não? O que eu vou fazer? Meu filho vai ficar chateado. Fecha a porta, pô. Ah, mas ele vai ficar chateado. Chateado não faz parte da vida? Frustração não faz parte da vida? A chateação modula a felicidade e forja o caráter. Então, nós temos que começar a mudar a educação das nossas crianças. Se os pais não conseguem controlar 1, 2, 3 filhos, como é que uma escola vai controlar, né, um professor vai controlar 30 alunos numa sala de aula? Não é mesmo? Então, escola, aluno e família, vamos nos unir. Vamos educar nossas crianças em casa e vamos deixar a escolarização para as escolas. Até o próximo programa. Um abraço no coração de todos vocês. Bom, Porto Alegre estava um pouco parada, todo mundo sabe disso, né? Buracos na rua e tal, falta de obras, inclusive obras da Copa, que ainda muitas não começaram e outras ficaram pelo caminho. E esse é o assunto que nos traz hoje o nosso comentarista, ex-vereador aqui da cidade, Luiz Braz. Vamos acompanhar. Meu amigo Silvio Lopes, um grande abraço. Falo aqui em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Mas olha só, Silvio, o prefeito Marquesan, nos 2 primeiros anos, foi uma nulidade. Mas agora ele começa a fazer algumas coisas que chamam a atenção. E eu acho que ele já está se preparando para uma reeleição. Porque os 2 primeiros anos, não, deixa para lá, não é? Mas agora não, agora ele quer se reeleger. E como ele quer se reeleger, ele está fazendo coisas muito boas, não é? Eu tenho que elogiar, claro, eu critiquei muito, agora eu tenho que elogiar as coisas que estão acontecendo. Parece que surgiu dinheiro de uma hora para outra para fazer estas obras que vão começar a acontecer. Algumas delas, a maioria, é claro, é coisa da iniciativa privada, mas poderia ter sido feito lá atrás também, mas ele não quis fazer, está fazendo agora. Por exemplo, ali na Avenida Divisa, ali na Cruzeiro, olha, rapaz, aquela obra estava parada há muito tempo. O Fortunati deixou a obra estancada, parada. Não tinha dinheiro para nada, porque precisava fazer desapropriações. E ele não estava disposto a gastar dinheiro para fazer desapropriações. As obras ali na Cruzeiro estão andando. E aquela avenida duplicada, Avenida Divisa duplicada, vai ficar muito bom. Vai dar, inclusive, para a Zona Sul uma acessibilidade que a Zona Sul hoje não tem. Uma outra obra que surgiu foi a obra da Orla, não é? Que está muito bonita, fantástica, povoada em todos os momentos e que realmente já se torna um orgulho para os porto-alegrenses. E bem perto da obra da Orla, começam a surgir agora as obras dos barracões, aquelas obras que estavam paradas há muito tempo, não é? E que agora, ali, nos barracões, aqueles barracões do Porto ali, começam a surgir as primeiras obras. Inclusive, as empresas que são responsáveis pelas obras já anunciam
que vão inaugurar o primeiro módulo no dia 26 de março, que é o aniversário da cidade. Olha, imagine, 26 de março, aniversário de Porto Alegre, anunciando que aquela obra tão esperada por muitos anos, e que esta esquerda que colocou o Brasil no buraco, impediu muitas vezes que aquela obra pudesse realmente ser iniciada e com subsídio da iniciativa privada. Mas agora as coisas estão realmente saindo. A esquerda está enfraquecida, graças a Deus. O Brasil começa a sair do buraco, porque a esquerda está no buraco, e quando a esquerda está no buraco, o Brasil cresce. Assim é no mundo inteiro, não é? A esquerda só vem para destruir. Eles só sabem, na verdade, destruir. E como eles cansaram de destruir, agora vem a fase da construção. Não deles, porque eles não sabem construir, mas os outros que vêm, eles vêm construindo. Então, se elegeu lá o Bolsonaro, direita, se elegeu aqui o Marquesan, direita também, não é? Então, estas pessoas começam a fazer alguma coisa. Não que a direita faz e a esquerda não faz, porque a direita muitas vezes também é uma porcaria. Mas acontece que o que está acontecendo é que há muito tempo a esquerda estava no poder, estava soterrando todos nós, estava impedindo o progresso desse país, e agora as coisas começam realmente a sair do papel e começar realmente as obras a aparecerem. Então, parabéns ao prefeito Marquesan por tudo aquilo que vem acontecendo, não é? As obras que estão aí surgindo e, se Deus quiser, uma nova Porto Alegre. Gente, falei em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Bom, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, estou recebendo o Dr. Marco Salles. Marco, muito prazer em tê-lo aqui. Muito prazer, Silvio. Já tivemos uma entrevista com ele lá no local onde ele trabalha, mas agora trouxemos aqui no estúdio, doutor, que é cirurgião bucomaxilofacial, é isso? Exatamente. Bom, o senhor está lá onde é que está o estúdio desse endereço? Lucas de Oliveira. O endereço nobre, Lucas de Oliveira. Lucas de Oliveira, 1085, sala 206. É um flat, né? Então, Sim. o estabelecimento tem o estabelecimento comercial, a clínica se coloca nessa situação e a gente oferece para o cliente todas as facilidades que tem. Para a gente poder aproveitar o espaço e aproveitar bastante também o que o hotel oferece. Essa infraestrutura é boa porque uma pessoa que veio do interior, por exemplo, Sim. pode ficar ali hospedada ali. A gente oferece o serviço né, da bioplastia, das técnicas cirúrgicas que vão ser feitas, e ele pode ficar um dia no hotel custeado pela clínica, como repouso, como conforto. A gente também consegue... Já é um diferencial, né? Sim, a gente também consegue observar melhor o paciente, estando mais próximo dele, dá mais segurança, mais credibilidade. Com certeza. Doutor, e quais são os serviços lá do ponto de vista dessa sua especialidade que o senhor oferece? Então, hoje a gente faz bastante a bioplastia. O que é a bioplastia? São procedimentos minimamente invasivos que a gente conta com um arsenal de medicamentos ou de estruturas para melhorar o contorno facial, para melhorar a pele da gente, a saúde da nossa pele, né? Então, é importante isso, a gente não deixar as coisas passarem muito para chegar num ponto que a gente consiga fazer com procedimentos minimamente invasivos e muito mais seguros do que um procedimento invasivo num bloco cirúrgico, por exemplo, que você vai requerer uma estrutura muito maior e o risco maior também. É uma reforma, como a reforma trabalhista, não pode passar muito tempo, senão depois se torna grave, né? Bom, além disso, o que mais que o senhor tem lá do ponto de vista dos procedimentos? Os procedimentos, nós fazemos o fio de PDO. O que é o fio de PDO? Hoje o fio de PDO é utilizado para a gente fazer todos os contornos faciais, estimular o colágeno na pele, porque a partir dos 35 anos nós sabemos que a gente perde essa estrutura do colágeno. E isso acelera o nosso envelhecimento e a qualidade da pele também fica ruim. Exposto ao sol, as outras coisas que a gente acaba fazendo contra a alimentação, então tudo isso. O fio de PDO a gente consegue fazer um contorno facial melhor e melhora a sustentação dos tecidos da pele. E além dele? Além dele, a gente pode fazer o Botox. O Botox, na verdade, ele é um paralisador do músculo, né? Ele é utilizado em várias terapias, tanto para dor, quanto para sudorese, quanto para beleza.
Então, na beleza, a gente vai conseguir neutralizar alguns músculos da face com pequenas inserções para que a gente tenha uma paralisia parcial por um período e a pessoa se sinta mais jovem. Porque a pele vai parar de movimentar naquele espaço e a ruga vai ficar minimizada. Bom, o senhor tem mais, principalmente mulheres, mas os homens hoje estão demandando muito serviço, né? Sim, os homens hoje também contribuem bastante com a parcela de comparecimento no consultório. Hoje se sabe que a gente tem que ter saúde e uma boa aparência, né? Então, a gente com saúde, óbvio, mas a gente chegar numa situação hoje que esteja bem, que a gente use produtos para melhorar a nossa produtividade, porque se você estiver bem com a tua aparência, você consegue trabalhar melhor, se relacionar melhor. Hoje é um carro-chefe dos homens fazerem. O senhor trabalha muito assim na questão superfície, né? Mas muito dentro da pessoa, porque a pessoa, quando ela se sente bem, ela começa lá de dentro a mudar. Sim. E ela aumenta a sua autoestima e isso é muito fundamental para a vida. Exatamente. Hoje a gente procura tratar não só as deformidades faciais, né? Essas questões da aparência da ruga, da pele, porque as pessoas vão procurando alguma coisa a mais. Então, é um carinho, uma atenção. Por isso do serviço, você vem de longe, por exemplo, você vem do Rio de Janeiro, tem pacientes que vêm do Rio, São Paulo, até do exterior. Eles vêm ali, eles ficam hospedados, eles são nossos clientes, eles estão ali para aproveitar o que o espaço oferece. Então, o doutor vai atende de manhã, faz o procedimento, né? Ele pode descansar lá no flat, passar a tarde toda, no outro dia ele toma o café da manhã dele otimamente, vai dormir super bem e vai fazer a reconsulta. Perfeito. Naquele momento, ele vai embora ou permanece se ele quiser. Tudo para o bem-estar do nosso paciente, para ele se sentir acarinhado mesmo. Muito bem, essa foi a primeira entrevista aqui no estúdio, mas o Dr. Marcos estará sempre conosco aqui, graças a Deus, passando essas dicas, passando essas informações e, sobretudo, ajudando você a se achar melhor, né, para que possa viver melhor, né, doutor? Exatamente. Um grande abraço. Um grande abraço. E até a próxima. Obrigado. Um rápido intervalo, nossa Economia e Desenvolvimento volta já já. Olá, estou aqui para conversar com você sobre superação. Estamos iniciando 2019 e sabemos que os desejos são sempre positivos nessa época do ano e que, em algumas vezes, nossas lutas são mais desafiadoras que em outros momentos. É possível que estejamos iniciando o ano na luta a favor da vida, que tenhamos de enfrentar doenças, questões familiares, desafios profissionais ou financeiros. E também sabemos que precisamos de força para superar tudo isso. Você já pensou de onde vêm as suas forças? No que você realmente acredita quando a realidade parece dura demais? Eu convido você a reservar um tempo durante o seu dia para agradecer e quem sabe até um momento durante a sua semana para conectar-se consigo mesmo. Isso porque fazer essas paradas e se desligar da vida, do cotidiano, é importante. Somente assim temos condições de avaliar o que está acontecendo de fato, além de também sermos capazes de ver e de sentir. Às vezes parece que a vida pesa, parece que somos comandados por um piloto automático e apenas repetimos comportamentos, sem analisar nada. E se você, então, puder experimentar esse tempo consigo mesmo e puder refletir, será possível compreender os motivos de estar enfrentando isso e, principalmente, qual é o propósito maior desses enfrentamentos. Convido, então, você a fazer algo a mais a partir das suas lutas, que você não apenas as supere, mas que também aprenda e que possa incentivar outras pessoas agindo como exemplo para quem vier a enfrentar as mesmas coisas.
A vida só vale a pena quando somos capazes de enfrentar e aprender as coisas com ela. Não à toa, Sócrates dizia que uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Então, em 2019, desejo a você superação em todas as suas lutas e que você possa comemorar o aprendizado adquirido em todas elas. Bom, o mundo do treinamento é um mundo complexo, o mundo atual, né? Todos nós precisamos ter essa noção. E por isso que está aí o comentário do nosso Walter Monteiro. Olá, o tema de hoje é engajamento, que tem como sinônimo as palavras envolvimento, comprometimento, compromisso. Mas vamos para as perguntas de reflexão sobre o assunto, engajamento. Você consegue enxergar claramente a ligação entre o que você está fazendo e as metas que são exigidas? Você está satisfeito trabalhando na equipe? Teus colegas te ajudam? Existe parceria? Chega até você todas as orientações com as informações que você precisa para executar o teu trabalho? O teu gestor te chama para conversar ou nem dá bola para você? Você está entendendo como funcionam as estruturas e os processos? Quando algo de imprevisto acontece lá no teu trabalho com você, para quem você pede ajuda? E eles te ajudam? Percebeu que o ambiente é pesado e que as pessoas estão ali por obrigação e que não têm a menor vontade ou motivação em fazer o trabalho e de estar ali compartilhando com os outros? O que aconteceu nesse lugar? Bom, o que eu posso dizer para vocês é que estar engajado ou engajada pode ser tratado também como um estado emocional do profissional. Por que isso? É o seguinte, o engajamento também produz um sentimento que, quando ele é positivo no ambiente de trabalho, ele gera um forte comprometimento, ou com alguém, ou com alguma coisa, ou com uma visão de longo prazo. Isso é o que os entendidos chamam de pertença. O que significa isso? É uma dedicação profunda que o profissional deseja fazer parte de algo sempre maior por bastante tempo. Você, nessa situação, você pensa assim, ó, eu me sinto bem ali com aquela gente, são os meus colegas, eu gosto de trabalhar ali, eu não quero sair dali. Eu já vi muitos exemplos parecidos nesses meus 20 anos atuando com desenvolvimento humano. Eu vi profissionais engajados, com persistência, se desafiando, com proatividade diante dos problemas, buscando por conta própria mais responsabilidades para si, se adaptando rapidamente às mudanças, enfim. Agora nós vamos para um outro lado. O que causa o desengajamento profissional nas empresas? Selecionei alguns pontos aqui. A distância entre o que se pensava da empresa ou área antes de ser transferido ou antes da admissão e o contato com a realidade depois de estar lá dentro. Isso pode significar um grande choque, tanto para os novos colaboradores como para aqueles que são remanejados, transferidos. E aí, acontece que o ânimo depois da chegada se transforma numa grande decepção, numa frustração. Por que isso acontece? Porque as expectativas não foram correspondidas, ou pela ausência do acompanhamento do gestor direto. A organização não sustentou suas iniciativas. Para encerrar, eu conheço algumas ferramentas especializadas em Employee Insights e Pulse Surveys, que são em forma de pesquisa sobre esse tema, engajamento, e tratam de verificar ou medir a percepção dos funcionários aplicadas nas empresas. Os melhores resultados dessas ferramentas indicam que quando uma empresa apresenta um aumento de 5 pontos percentuais no engajamento dos seus funcionários, isso fica diretamente relacionado a um crescimento em torno de 3% no faturamento. Significa que, quanto melhor for a experiência do colaborador no ambiente de trabalho, certamente ele estará mais engajado em gerar a sua parte de resultados. E também, quanto maior a experiência do colaborador, melhor a do cliente. Isso se chama Customer Experience. É isso. Um forte abraço e até a próxima semana.
Nardon Inazzi, auditores e consultores há mais de 50 anos, na verdade quase 60 anos agora já da Nardon, gerando resultados e credibilidade para os seus clientes. Sindareia construindo o Rio Grande forte. Sindareia que exerce um papel muito importante na questão da construção civil, né? Vamos ter aí, pelo que sabemos, um envolvimento muito forte de reconstrução desta área da construção civil. Ou seja, a construção civil parece que vai ter uma grande efervescência nesse ano de 2019. Nós estamos aqui na Rede Comunidade de Televisão, na região metropolitana de Porto Alegre e também no litoral norte, Capão da Canoa, Capão Novo, Atlântida e Xangri-Lá. Bom, nós vamos chamar agora o movimento de valorização da contabilidade, que começou aí há 2 semanas aqui no programa e realmente a coisa começa a esquentar. Nós sabemos que a contabilidade é uma coisa muito importante para toda empresa. Quem quer começar um negócio tem que ter um contador para que possa orientar como é que vai fazer a papelada, o registro da empresa, como é que depois vai fazer a questão contábil, quer dizer, a questão das contas da empresa, entradas, saídas, registros. E isso é importante não apenas para a saúde financeira da empresa, mas até para ela estar de bem, né, com o fisco municipal, fisco estadual e fisco federal. E por isso que esse movimento de valorização da contabilidade tem sido importante, né? Já está dando muito resultado, porque na verdade é um grupo de pessoas que se reuniu aí para fazer com que a contabilidade passasse a ser um instrumento de valorização do mercado. Quer dizer, ela, sendo a contabilidade um movimento de valorização do mercado, ela vai ajudar você, que é estudante de contabilidade, técnico de contabilidade, o próprio contador, a se qualificar melhor. E essa educação continuada é importante, não só do estudante que sai para exercer a profissão, mas no próprio exercício da profissão. Ele tem essa educação continuada porque na contabilidade existem muitas mudanças, quase mês a mês, a mudança na legislação contábil e o contador, o técnico de contabilidade, ele precisa estar ciente de que isso precisa estar equânime e ele está bem qualificado para exercer a sua profissão. Vamos então ao nosso movimento de valorização da contabilidade. Olá, telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. Olá, colegas que estão nos assistindo agora nas redes sociais. O meu nome é João Custódio, sou contador e integrante do movimento Movacom, Movimento de Valorização da Contabilidade. Um movimento que veio para dar voz a todos os nossos colegas profissionais da contabilidade. Um movimento que não tem problema com o politicamente correto. Somos um movimento que não tem partido, não tem CNPJ, não tem mensalidade, não tem presidente, ou seja, todos podem participar de forma igual. Queremos fazer a diferença. O assunto de hoje é sobre a educação, programa de educação continuada. O problema que nós vemos nessa nomenclatura é que falta uma palavra, e essa palavra é que hoje nos incomoda. A palavra é obrigatório. Todas as profissões hoje, sejam para se manterem competitivas no mercado, sejam advogados, médicos, engenheiros, arquitetos, economistas, têm que estudar. Mas a única categoria, ou uma das poucas que é obrigatório isso, são os contadores e técnicos em contabilidade, né, que têm que cumprir 40 horas anuais desse programa. São todos os profissionais que são obrigados hoje? Não, hoje ainda não, mas hoje os auditores, os peritos e os contadores e técnicos de contabilidade de grandes empresas é obrigatório. A Movacom, como falei anteriormente, é contra a palavra obrigatório, não é contra um programa de educação continuada. Quais são os pontos hoje que nos levam a discutir essa palavra obrigatório? Um deles são os custos. Temos uma colega aqui no sul do estado, uma perita, que os cursos na região dela, na área que ela atua, na área de perícia, é em torno de R$300. Para ela cumprir as 40 horas anuais, ela tem que gastar mais de R$2.000. A oferta de cursos hoje é insuficiente, em especial para os profissionais que têm mais experiência. Muitas vezes, verificamos profissionais experientes fazendo cursos de baixa complexidade, que muitas vezes é inútil para esses colegas. Isso faz o quê? Que acabam tendo
uma presença em cursos apenas para cumprir tabela. As penas hoje para o profissional que não cumpre essa obrigatoriedade são altas. Ele pode até perder o direito de exercício da atividade em determinados segmentos. Outro questionamento. Qual o resultado prático do programa até hoje? Efetivamente, ele atingiu o seu objetivo? Muitos entendem que não, inclusive a Movacom. O Conselho também hoje deveria aceitar um universo de empresas credenciadas muito maior. Muitas vezes, cursos de complexidade maior ou mais interessantes para a categoria não são credenciados. Então, a gente entende também que deveria ter um número de credenciados muito maior. Convido a todos os profissionais, contadores, contadoras, técnicos e técnicas em contabilidade, em curtir a nossa página, assistir os nossos vídeos na Movacom, no Facebook, na página da Movacom e no nosso site, movacom.org. Muito obrigado e convido a assistir o nosso canal e assistir as nossas redes sociais. Nos acompanhar nas redes sociais. Muito bem, o Economia e Desenvolvimento fica por aqui. Na semana que vem, um novo encontro com vocês. Obrigado pela audiência e até a semana que vem. Até lá.